Olá, salve, salve, salve. Que alegria, estamos de volta no grupo da Fraternidade, Espírita Irmã Sheila, módulo Estudo da Mediunidade. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar de volta. É muito bom poder acompanhar esse grupo, uma vez que começamos lá no módulo 1º, né? O estudo da doutrina presencial. Estávamos aí brincando de estudar com vocês, porque o Espiritismo, Kardec fala, né? O estudo sério se caracteriza pela continuidade que se lhe dá. E nada melhor do que continuar com disciplina, mas com alegria também. Então, que nosso encontro possa ser um momento de aprendizado, né? De espiritualidade, mas também criando aquela ambiência terapêutica. É fundamental para que a gente possa estabelecer possibilidades de intercâmbio e também de tratamentos espirituais para atendermos as nossas próprias demandas, como também os espíritos que, por certo, estão conosco. Então, com muita alegria mesmo, de coração. Então, espero que a gente consiga atender. Uma vez que vocês nos informaram que hoje é a aula 28ª do grupo, do curso, não é isso? Trabalhando na mediunidade hoje com o tema A Transfiguração na Visão Espírita. Então eu vou iniciar pedindo permissão para vocês, para a gente ir direto ao ponto. Eu vou fazer a leitura da passagem da Transfiguração, que ela está contida em Mateus, capítulo 17, verso de 1 a 13, também em Marcos, que é o objeto de estudo, de análise de Allan Kardec, mas eu vou pedir licença para fazer a leitura da passagem que está em Lucas, que naturalmente Lucas, que tinha mais condições intelectuais, ele detalha com muita propriedade essa passagem. Então, no verso 28 até o 36º, começa assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, quando Jesus trabalhou com Pedro na confissão, os ensinamentos com os discípulos, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Que maravilha, hein? Moisés e Elias. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nos estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra.
E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Maravilha, hein? Extraordinário. Imaginemos, vamos fazer um esforço, vamos receber aí um passaporte e viajar no tempo. Imaginem Jesus convidando Pedro, João e Tiago para subir ao monte para orar. Então vem aquela pergunta: por que ele não chamou os demais? Vocês podem tirar algumas conclusões. Eram os mais próximos? Eram os mais maduros? Eram aqueles que estavam em condições? Os mais preparados? Bom, no movimento da oração, Jesus, transfigura-se. O seu rosto modificou, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Então, estamos diante de uma transfiguração que se torna luminosa, porque nem toda transfiguração é luminosa. Certo? E eis que estavam falando com ele 2 varões, 2 espíritos. Quem são? Moisés e Elias. Olha que interessante. Então Elias viveu 5 séculos. Moisés, em tese, 1.200 anos antes, 12 séculos. Então eram espíritos, certo? E nada mais, nada menos do que Moisés e Elias. Elias, considerado o maior dos profetas. Moisés, o grande libertador, o legislador, o missionário, o grande profeta. E os discípulos ficaram admirados com aqueles fenômenos. Imaginem quanta luz. Era uma reunião mediúnica na natureza. E aí tem os fenômenos, né? Nuvem, sombra. Não é? Essa nuvem envolve a todos eles, e dessa nuvem sai uma voz que dizia: Este é meu amado filho. Bom, então, essa voz subentende-se ser de quem? Que voz é essa? Deus, na concepção religiosa dogmática? Ou um espírito numa hierarquia superior a todos aqueles que estavam ali, inclusive do próprio Jesus? Bom, o que nos importa é o seguinte, que aqui nós temos um acontecimento dos mais extraordinários da história do cristianismo. Porque, inclusive, é um diálogo com as tradições, concorda? Jesus nasceu da tribo de Davi, não é isso? Então, nós estamos falando da tradição judaica. Então, é uma conversa judaico-cristã. Estão de acordo? Oi. Estão de acordo? Eu acho que o meu som está chegando legal. Beleza. É porque deu uma falha aqui. Então vamos continuar. Então existe um diálogo filosófico, histórico, também um movimento sobrenatural para os que desconhecem, não é isso? E demonstrando, inclusive, esse ponto é muito importante, se vocês me permitem, demonstrando a divindade de Jesus.
o seu potencial, o glamour, a envergadura incomparável. Se nós passarmos os olhos pela história, nenhum grande vulto promoveu fenômenos mediúnicos com tanta exuberância. Então também nós podemos concluir o seguinte, que de todas as escolas filosóficas, o cristianismo, dando prosseguimento a todo o cometimento que vinha sendo trabalhado em nível da tradição, ou seja, o judaísmo é pródigo de bênçãos, de fenômenos mediúnicos. Afinal de contas, e os profetas? Elias, um gigante. E, inclusive, a história de Elias não aponta que ele teve descendência ou ascendência. Ele surge na história do nada. E depois quando ele desencarna, ele é retirado do contexto num fenômeno mediúnico. Vejam, isso pode trazer para nós uma série de reflexões, inclusive em nível espírita. Por que não imaginar que Elias pode ter sido uma manifestação de um agênere? Procure saber. Não é? Como Melquisedeque, o sumo sacerdote, é um agênere. Ou seja, uma materialização de um espírito. Não era uma alma que encarnou naquele contexto. Percebam bem. Mas, sobre o ponto de vista filosófico, vejam bem, nós temos aqui Jesus chamando 3 seguidores, 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Por que não refletir sobre os aspectos filosóficos, científicos e a religião do coração? O espiritismo, ele se apresenta num tríplice aspecto. Vejam bem. Então nós temos filosofia, ciência e religião. Emmanuel trata o espiritismo, por exemplo, no livro Emmanuel, o espiritismo é um triângulo de forças. São ângulos de uma pirâmide que se completam, são perfeitos. Uma pirâmide que é construída sobre uma base a definir que a pirâmide representa a conexão com o alto, a mediunidade. E não é à toa. Vejam o que eu vou dizer. Não é à toa que a estrela de Davi são 2 pirâmides, uma voltada para a terra e a outra para o alto. Olha que maravilha. A definir que no ápice da pirâmide nós vamos encontrar ali a importância da conexão, como se uma antena estivesse captando e ao mesmo tempo irradiando. E essas 2 pirâmides podem representar também um diálogo com a própria cruz de Jesus, com as suas hastes da horizontal, da evolução, da abrangência, mas também com a vertical, que é a conexão com o alto, a mediunidade, e a descida dos ideais para a terra, a cruz fincada na terra, no Monte da Caveira, a cruz como símbolo do cristianismo. Perceberam? Então nós podemos passear filosoficamente, fazendo uma aventura muito legal com essa passagem. Mas eu vim aqui, humildemente, para aprender com vocês e atendendo à coordenação que nos solicitou que abordassem as facetas no campo da mediunidade. Então, naturalmente, nós seremos convidados a trazer Allan Kardec
Por exemplo, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 15, os milagres do Evangelho, nós temos o item 43, que trata da transfiguração. E aí, eu peço licença para vocês, não quero cansá-los, mas eu vou fazer a leitura do livro A Gênese, disponibilizo para vocês acompanharem comigo em tela, porque Allan Kardec lança para nós a passagem na abordagem feita por Marcos, no capítulo 9, versículo de 1 a 9. E eu vou ler de novo, porque vocês vão ver a diferença da descrição. Inclusive eu vou me fixar na edição da FEAL, que traz para nós a 4ª edição do livro A Gênese. A da FEB traz a da 5ª edição. Então tem diferenças nos textos, posicionamentos. Mas eu quero compartilhar com vocês essa narrativa, chamando vocês para prestarem atenção no texto, porque se trata do mesmo evento, mas a descrição sugere facetas, reflexões, portais que se abrem, que vão nos levar, inclusive, à interpretação de Kardec. Combinado? Bora lá. 6 dias depois. Lucas falou que foram 8, hein? 6 dias depois. Então, se Lucas falou em 8, Marcos está falando em 6. 6 me chama a atenção a reflexão do número 6. Olha que maravilha. Depois eu tento explicar. Tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João. Beleza. Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Na descrição de Lucas, seu rosto transfigurou. Aqui, pareceu por inteiro outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas. Olha aí. Qual a neve. Como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Lembra da outra descrição? Eram 2 varões. Bom, continuando. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia. Tão espantado estava. Mas eles identificaram Moisés e Elias, não é verdade? Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles.
na passagem anterior, eles continuaram vendo os dois, né? Depois, o que aconteceu? Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Bom, então vocês viram que existem diferenças, e para quem estuda o Evangelho, são diferenças que fazem muita diferença. Por quê? O Espiritismo nos dá a chave para abrir, para entrar e sair dos portais, modificando painéis a partir das dicas. Então costuma uma vírgula, uma palavra, uma frase, um tempo verbal, um personagem, tocaram na nossa intimidade de uma forma muito especial. Por isso, cada um lê conforme suas condições. Entendam isso. Bom, mas o nosso ponto principal é a mediunidade. Então, agora com vocês, Allan Kardec, falando das propriedades do perispírito. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum, que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto? A aparição de Moisés e Elias cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. E que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado, olha só, o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Maravilha, hein? Que bênção. Eis o senhor Allan Kardec nos dando uma aula de espiritismo. Bem-aventurado se abrirmos o coração para juntos assimilarmos um tanto mais. Eu gostaria de convidá-los para a gente elencar aqui alguns pontos desse item 44. Ele vai explicar, lembrando que nós estamos no momento histórico do livro Evangelho, ou Os Milagres do Evangelho, capítulo 15, do livro A Gênese. Então, ele está estudando de uma forma bem abrangente algumas passagens em que ele intitula Os Milagres do Evangelho.
Vejam o que Kardec fala no início desse capítulo 15. Os fatos relatados no Evangelho e que têm sido até aqui considerados como milagrosos pertencem, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então são fatos psíquicos. Tem a ver com o psiquismo, com a alma, com o espírito, com seus potenciais, as suas faculdades. Percebam bem. E no caso de Jesus, Kardec qualifica como divinas, incomparáveis. Porque Jesus é um espírito puro que esteve aqui. Tanto que ele encarnou uma vez só, conforme revela os espíritos para Allan Kardec. Ele esteve aqui uma vez só. Então, nesse comentário do item 44, voltando, vejam que maravilha. Kardec inicia falando do fluido perispirítico. Porque para todo fenômeno mediúnico, o fluido perispirítico é trabalhado. Porque a mediunidade, como faculdade orgânica, vejam bem, faculdade orgânica afirma Allan Kardec. Nos anos 40, 50, André Luiz, através do Chico, veio falar, por exemplo, da glândula pineal, que é a glândula da vida mental. No nosso corpo, o perispírito, ou seja, as faculdades que estão no nosso corpo espiritual, têm um vínculo, uma raiz de materialização. E essa glândula da vida mental é fundamental para que o fenômeno aconteça, mas não só ela. Todos somos portadores do chamado ectoplasma. Olha que maravilha. Então o ectoplasma, a faculdade mediúnica, o fluido perispirítico é que dá a base para o fenômeno mediúnico. E a doutrina espírita esquadrinha, explica, critica, testa, teoriza, conforme Kardec está fazendo aqui, e como também ele o fez no Livro dos Médiuns, no item 123. Mas eu vou permanecer, vamos ficar aqui no livro A Gênese, porque já temos aqui muitos elementos. Ele fala que a transfiguração é um fato muito comum, que em virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo. Você já viu alguma transfiguração em reunião mediúnica? Por certo, você já deve ter visto em algum momento da sua vida, quando o indivíduo em transe transfigura o seu rosto, modifica. Seja num fenômeno inferior, em que ele toma feições muito grotescas, como num êxtase espiritual que o indivíduo fica com uma aparência bem sutil, sublimada até. Em alguns casos, de uma beleza extraordinária. O certo é que Kardec está falando que esse fenômeno é muito comum. Então, quando nós lemos a transfiguração, prestem atenção porque isso é muito sério. A transfiguração de Jesus, nós já estamos passando por um fenômeno
que de alguma forma já assistimos, ouvimos e não prestamos atenção, porque desconhecíamos. Mas quando se trata da transfiguração de Jesus, o fenômeno se torna excepcional. Excepcional fulgor é a expressão usada por Kardec. Porque além de modificar a face, conforme a descrição que nós trouxemos de Lucas e a própria narrativa de Marcos, há uma irradiação espetacular que constrange os espectadores. Chega quase a cegá-los. Comparem os textos e tirem suas conclusões. Mas Kardec diz o seguinte, que a pureza do perispírito de Jesus era tão grande que permitiu que o seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Mas aí, na sequência, nós temos a aparição de Moisés e Elias. Então Kardec vai dizer que cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Olha que maravilha, pessoal. Bom, então, vamos lá. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. Esse outro trecho é muito importante. Porque senão ele estaria agindo contra a natureza. Lembram quando Jesus disse que não veio destruir a lei? Portanto, tudo que ele fez está dentro do contexto da lei divina, da lei natural, que não é só da Terra, é do universo. Obviamente adaptada ao fluido de cada mundo, a dimensão específica dos seus habitantes. Mas tudo concorre para a harmonia universal. Parafraseando Allan Kardec no próprio livro A Gênese. Sensacional. Isso é maravilhoso. Então, se para os homens não há explicação, é sobrenatural, porque na verdade os homens é que desconhecem a lei divina e natural. Esse é o ponto. Por isso Kardec diz, olha, vejam a frase, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. E que, se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral, esse ponto aqui é o mais importante, e de suas qualidades fluídicas. Então vou repetir: essência moral e qualidade fluídica. Aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Eu vou dar uma dica, apoiado numa frase pronunciada pelo cardeal Ratzinger, conhecido como Bento XVI, que vivemos no mundo da ditadura do relativismo. Isso é a mais pura verdade em todos os setores.
narrativas, ideologias, em que nós ajustamos as histórias, o contexto em que as coisas aconteceram e contamos de uma forma diferente de acordo com o nosso interesse. Então, hoje em dia, dá-se mais atenção, mais importância a opiniões do que aos fatos em si. Mas não tem problema, porque nada que está oculto permanece oculto. E o contexto materialista, ele é contraditório, ilusório. Portanto, sugere sedução pelo jogo egóico da serpente que seduz conforme o Antigo Testamento, e o materialismo é filho de Caim, não é filho de Abel. Tem prazo de validade. E essa batalha, ela dura enquanto os indivíduos permanecem presos, sonolentos, sem conseguir ver o que está acontecendo em nível espiritual, como aconteceu com os discípulos que dormiram. Literalmente dormiram. Eles tinham muito sono. Por isso é que Pedro soltou aquela frase: vamos fazer tendas, de uma forma presunçosa. E o texto está dizendo, ele não sabia o que estava acontecendo, então ele falou o que veio à cabeça. Ele relativizou dentro de um mecanismo egóico e arrogante, propôs algo para Jesus. Seria o mesmo Pedro que pescou a noite inteira e quando Jesus estava na pescaria a noite toda e não pegando nada, chega Jesus e fala, lance a rede para a banda da direita. Seria o mesmo que ele falar assim, peraí, profissional aqui sou eu lanço a rede para onde que eu achar que eu devo lançar. Até que a sensibilidade foi acionada, a lucidez, a experiência, face às dificuldades, a escassez, né? A insegurança, a dificuldade daquela pescaria frustrada, reconhece e diz, sob a tua palavra eu vou lançar. E lançou e deu no que deu, você sabe, um resultado da pesca maravilhosa. Então seria o mesmo. Porém, o fenômeno foi tão transcendente, foi tão imponente. Imaginem. Eles eram discípulos, pescadores. Eles estavam diante das sumidades da época, das tradições. A sumidade da época era Jesus. E quando eles se referem, quando eles entendem ser Moisés e Elias, imagine o que bateu no coração deles. Então eu estou analisando ainda sob o ponto de vista externo, porque o Espiritismo é uma chave que nos ajuda no plano de fora. O Evangelho é o movimento de dentro. Existe uma diferença, embora conjugada em etapas. E aí a própria passagem prodigaliza muitos personagens com funções específicas. São filosóficas, mas são operacionais ao mesmo tempo. Moisés tem o seu papel, Elias o seu, como profeta, que veio dar continuidade. Moisés fala da justiça. Elias fala da transcendência mediúnica. Olha que maravilha. Ele não foi arrebatado. Elias não foi o médium para os fenômenos que calaram a voz dos profetas de Baal nos tempos do rei Acabe e de Jezabel, o casal que conspurcou, que adulterou, que prostituiu. Acabe foi corrupto, foi um político asqueroso, que jogou pedra
na própria religião judaica, quando seduzido por Jezabel, ele autoriza uma nova religião no Estado. Entendam isso. Aliás, Acabe profetiza o que veio acontecer após a Revolução Francesa, quando os revolucionários estabeleceram a religião do Estado e combatendo até os dias atuais a religião moral do Cristo. Por isso perseguem-o. Não conseguem destruir Deus, perseguem os cristãos e querem rasgar o Evangelho, querem calar os sacerdotes e disfarçadamente agora querem, inclusive, reescrever porque está tudo errado. Isso é narrativa ideológica, contaminando e confundindo os incautos, inclusive os religiosos materialistas. Foi o adormecimento dos discípulos naquele momento. E isso tudo foi previsto. Inclusive os tempos que vivemos da apostasia, da fé que se esfria, da religião que se contamina pelo próprio jogo da sedução de Caim. Lembram que Jesus falou para os fariseus, os religiosos: vós tendes por pai o diabo. Ele está se referindo à sedução que favoreceu para a queda dos capelinos no cenário terreno. Figuradamente, representa quando caímos pelo movimento egóico dos interesses imediatistas, do orgulho, da vaidade, que cria uma ruptura com todos os fenômenos benditos da espiritualidade em nossa vida, causando doença, obsessão, depressão, suicídio e etc. Percebam bem. Então, dentro do contexto materialista, eu convido vocês a refletirem. Isso é muito sério. Para os ideólogos, Jesus foi um homem diferente. Criam Jesus das suas narrativas e fazem dele um revolucionário. Tiram dele a condição divina, da moral superior, da moral crística, transformando-o apenas em um libertário que conversa sobre assuntos sociais. Perceber? Não é isso que Allan Kardec está fazendo quando estuda a mediunidade de Jesus. Ele enaltece o gigantismo moral como um homem incomum, incomparável. Explica que esse homem tinha um conhecimento que os homens ainda não alcançaram. Mas ele ocupa a posição de dos espíritos puros. E nós que estamos na terceira ordem dos espíritos ainda incautos, incipientes, que tenhamos atenção para não presunçosamente criarmos sofismas, empreendendo uma rota de fuga e desconectarmos da essência espiritual que, quando operacionalizada, o Cristo interno, aplicado nas ações do dia a dia, prática da virtude, busca da sabedoria,
vivência do amor essencial, da verdade divina. Quando assim operacionalizamos, nós estamos nos conectando com Deus. Este é o meu filho. Foi a voz que bradou, vejam aí, no meio das nuvens. Este é o meu filho amado. Por que um filho amado? Porque é um filho que honra o pai, que cumpre a missão, que realiza a obra, que está conectado consigo mesmo e abraça a humanidade. Num fenômeno transcendente e por isso luminoso. Essa luz não é para ser admirada, mas é para ser sentida e incorporada como uma luz a ser refletida na nossa intimidade, no espelho da alma. Perceberam o triângulo de força superior? Jesus delegando a Moisés: vá, Moisés, lance a semente da justiça, da lei, da garantia, da ordem, do progresso. Elias, vá adiante, coloque as coisas no seu devido lugar. Mas Elias representa aquela pleiade de espíritos que ainda não são espíritos puros, são espíritos superiores, tanto que Elias cometeu excessos, Elias errou. Lembram dos 400 sacerdotes de Baal, o que aconteceu com eles? Mas Elias volta no fenômeno da evolução, do progresso, e novamente vai contribuir com o povo judeu. Mas agora como um profeta que vive no deserto e vai batizar para anunciar a chegada do reino. João Batista. Então o fenômeno da transfiguração é um diálogo que abriu para os discípulos a possibilidade de Jesus dizer: o Elias estava de volta como prometido lá nos seus tempos. E os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Então, Elias é a reencarnação de João em João Batista. Um espírito em duas personalidades. Um espírito usando de uma personalidade para crescer, para evoluir. Como você hoje usa a sua. O que importa é saber se a nossa persona está sendo modelada e incorporada em Cristo ou nos emblemas da vaidade, do personalismo, do egocentrismo. Porque a personalidade é um veículo para que a essência espiritual se manifeste. A personalidade não é tudo. Aliás, é a aparência. É um instrumento para a gente poder utilizar seu nome, seu endereço, sua família e etc, sua religião. Tudo isso faz parte de uma persona que quando você voltar para o mundo espiritual, aonde se encontra Elias, Moisés, Jesus, João, Tiago e Pedro, na ordem invertida, Pedro, Tiago e João, aguardam vitoriosos que você faça a sua parte, que você siga as pegadas do Cristo de uma forma humana, não santificada, planificada. Não faça uma prova em busca do resultado. Faça a prova. Responda as questões.
o resultado vai vir, vai chegar na hora certa, conforme o seu mérito, o seu preparo, a sua competência, a sua habilidade. Perceberam o fenômeno espiritista da transfiguração? Então agora nós estamos transfigurando, nós estamos modificando fluidos, o fluido magnético. Esse momento agora é um momento mediúnico. Eu estou vendo alguns adormecidos, eu estou vendo outros em êxtase, estou vendo alguns atentos, anotando, mas eu estou sentindo que de você dimana um fluido, é o ectoplasma. E os espíritos estão utilizando para tratar de você, para cuidar dos espíritos que estão com você, outros que estão acamados. Nós estamos num ambiente em tendas. Entenda isso. São tendas espirituais que já existem, não precisam de ser montadas, como Pedro quis. Vamos montar as tendas. Isso já faz parte do planejamento, elas já estão esboçadas. A questão é aprendermos a entrar, sair, viver com o Cristo, na modelagem que vai realmente mudar a sua, a minha, a nossa vida para melhor. Transfiguração, segundo o Espiritismo, é um assunto dos mais delicados, sensíveis. Se vocês observarem, Kardec faz um comentário en passant. Ele comenta rapidamente diversas passagens. Abram o livro, a Gênesis, os milagres e as predições. Conjuguem com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta rápido algumas passagens. Dá espaço para que os espíritos falem do texto moral do Evangelho. Mas Kardec sabia que não podia encerrar o assunto, ele só estava começando. Por isso ele disse que o Espiritismo é uma chave, e essa chave tem que ser entregue nas mãos do discípulo, do filósofo interessado em compreender o mito, em desvendar o símbolo, sabendo que os símbolos existem por misericórdia para guardar uma ideia. Não para que o símbolo seja usado para o nosso bel prazer imediatista. Não. É para que nós sejamos virtuosos, humildes, simples, bondosos, caridosos, transformando a energia mental em energia que alimenta e não a tóxica, agregando, congregando, aproximando dos corações que vibram em diversas faixas. Portanto, nos compete compreender, abençoar, amar a todos, porque o próximo, diga-se de passagem, é um degrau para escalarmos os céus. Perceberam? Não foi à toa que Jesus chamou os 3 para subirem com ele na montanha. A montanha, a ascensão para aprender, para depois descer apreendendo, colocando em prática no vale, nas dificuldades, nos lugares mais distantes. Jesus está em toda parte, convidando não só Pedro, Tiago e João, convidando todos nós para encontrarmos em espírito com uma pleiade de entidades que vêm ao mundo em nome do Cristo, para juntos congregarmos e seguirmos uma grande procissão, gravitar em busca da unidade divina, disse Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Gravitar em justiça, em amor, em ciência. Ciência espírita. Não pode ser uma ciência bate-pronto, que a gente queira entender sem esforçar, sem estudar.
em momentos rápidos, entendendo a ciência espírita, misturando-a com a cultura de massa da mídia, da imprensa, que manipula as pessoas, as massas. Não é cultura do entretenimento, é uma escola de iniciação espiritual. Então, digo para esse grupo que está firme, seguro, prossigam. Inspirado em Jesus, eu afirmo: porfiai por entrar pela porta estreita, pois largas são as portas do caminho que nos levam à perdição. Perpasse a porta estreita. Deixe pelo caminho que te impede ser humano. Deixe as máscaras, as imperfeições, as sujidades. Deixe pelo caminho. Siga adiante. Doutrina espírita não é para quem precisa. É para quem está disposto a amar. A amar. Amar sempre. Seremos reconhecidos assim, quando nos amarmos uns aos outros, como Jesus Cristo nos tem amado. Chegamos ao fim, ou quem sabe o começo de uma nova vida. Recordo os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Muito obrigado. Que Deus esteja com vocês, com todos nós. Até uma próxima oportunidade. Muita paz, muita alegria. Valeu, pessoal.